Nesse canal eu já falei de muitos poderes legais, e muitas pessoas pensam em colocar esses poderes em alguma história importante. Mas além de usar os poderes, que eu já falo nesse canal, que tal você criar seus próprios poderes ou habilidades? Então roda essa vinheta logo. O principal conceito de definição de um poder é exatamente seu nome, poder. Criar um poder é muito simples, é apenas fazer um personagem poder fazer algo que um ser humano normal não poderia. Vai desde poder apagar cachorros salsichas ou alterar o tempo. Mas não é só isso, porque você pode fazer seus personagens fazerem o que quiser. Criar poderes desequilibrados sem sentido, apenas para conseguir seguir o roteiro narrativo. Para impedir de criar poderes ridículos, eles devem seguir duas regras quase universais: limites para os poderes e ter ligações com o personagem. Além disso, o poder precisa seguir criatividade, que é o mais importante. Adicionar limites para os poderes envolve você fazer os poderes terem causa, custo, capacidades e limitações. Começando com a causa. Ela é basicamente o que faz seu personagem ativar o seu poder, ou fazer ele funcionar. A causa é como um ritual ou um processo, ou apenas uma reação do corpo que ativa o poder. E existem dois tipos de causa: a controlável e a incontrolável. A controlável é quando a pessoa faz uma ação planejada para ativar o poder. Já a incontrolável é quando algo externo do personagem acontece e faz ele, querendo ou não, acabar ativando o poder. Um exemplo de causa controlada é o Hidan de Naruto, onde ele precisa pegar ao menos uma gota de sangue e fazer um ritual para assim conseguir torturar o seu inimigo atacando a si mesmo. Se você observar, é todo um processo que ele precisa fazer antes de usar o poder. Agora, um exemplo de causa incontrolável é o Hulk. Para o Bruce se tornar Hulk, ele precisa ficar com raiva, mas diferente do Hidan, ele não consegue controlar quando isso vai acontecer. Ele pode tentar se colocar em situações que o deixem com raiva, mas não é garantia que ele vai ficar bravo nessas situações. Um detalhe legal que você pode fazer com a causa para deixá-la mais interessante é, caso sua causa for ou não for controlável, inverter isso ao menos uma vez, ou seja, fazer com que uma causa controlável saia do controle e vice-versa. Uma forma de visualizar isso é o inimigo de seu personagem usar seu poder contra o próprio personagem, como no caso da derrota do Hidan, onde ele acabou pegando o sangue do seu aliado, fazendo com que os danos causados fossem para ele, ou seja, acabou atacando seu próprio amigo. Depois da causa nós vemos o custo. O custo está ligado com a causa, meio que a causa é um custo inicial para ativar o poder. O custo é que seu personagem paga ou sofre por utilizar ou querer manter o seu poder, ou aprimorá-lo. Assim, o custo é a consequência que pode vir após ou até mesmo enquanto o personagem utiliza o poder. O custo pode ser de vários tipos: mental, físico ou qualquer outro tipo de custo. Voltando para o exemplo do Hulk, o custo que o Bruce sofre é emocional, pois ele acaba sendo rejeitado pela sociedade, até ser recrutado pelos Vingadores, e também o fato dele não ter controle como Hulk, podendo fazer loucuras e atacar pessoas sem perceber. O custo serve para fazer o personagem pagar pelo poder e fazer uso dele de forma mais controlada, e só quando é necessário. Além de que isso pode desenvolver ainda mais seu personagem, fazendo ele mais responsável e menos brincalhão caso ele seja adolescente ou um pirralho. Agora, essa é uma das mais importantes para fazer um bom poder, que são as capacidades e limitações, que são interligadas. As capacidades são todas as outras habilidades que vêm incluídas como poder, e permite o personagem fazer outras coisas que estão ligadas com o poder, mas que não necessariamente poder. Ela é útil para fazer com que o personagem possa fazer certos truques, não esperados, mas que na prática fazem sentido. A melhor forma que pensei para exemplificar foi com o Flash. Flash possui a capacidade de atravessar paredes, mas isso não é um poder à parte, e sim apenas uma capacidade de sua super velocidade, permitindo acelerar suas partículas, fazendo ele atravessar as paredes. Outro exemplo também é a Katara. A Katara possui a dobra de sangue, que é uma subdobra da dobra de água. Ela é uma subdobra, mas não deixa de ser uma parte da dobra de água, é apenas uma forma diferente de utilizar a água que está dentro do nosso corpo. Já as limitações é impor limites sobre o que os personagens podem fazer, tanto no seu poder principal, quanto e principalmente nas capacidades que você atribui ao uso desse poder, o deixando mais coerente. Poderíamos dizer que a limitação do Flash é que ele se cansaria depois de uma corrida, e isso o impediria de atravessar paredes. Só dizendo, não que isso seja verdade do personagem ou que isso seja confirmado em algum lugar. Mas algo interessante dessas limitações do poder é que isso faz com que você possa criar situações realmente desafiadoras ao personagem, podendo gerar tensão e drama à sua história, fazendo com que o personagem tenha que, por sua vez, fazer algo que não é capaz de fazer com o seu poder, ou até mesmo estando numa situação onde seu poder não é capaz de tirá-lo de lá. E isso é bom para você não tentar fazer o personagem tirar poder da bunda para conseguir resolver essa situação.
Mas algo bom que é muito importante e interessante numa história é que você pode simplesmente esconder todos esses detalhes do poder do seu personagem do público, fazendo criar um mistério a mais sobre o poder, que parece onipotente para a visão do público, fazendo o personagem parecer fazer coisas impossíveis, sendo que na real é só uma pequena variação do poder existente ou apenas um poder com várias limitações, mas que à primeira vista parece muito poderoso. Agora, vamos para uma etapa que envolve escolher o que exatamente seu personagem vai fazer. Porque você pode criar um poder aleatório, mas como fazer um poder bom a um personagem? Ou como fazer o seu personagem apresentar uma nova capacidade mais no futuro da história? É por isso que o seu poder deve ter ligação com o seu personagem. Existem algumas formas de fazer isso. Uma forma é fazer o seu personagem ter um poder que se encaixe com a sua personalidade, mas não algo genérico, como uma pessoa raivosa poder controlar o fogo ou algo do tipo, mas algo seja mais do profundo do personagem. Uma boa forma de imaginar é o jeito que o personagem se vê ou como ele é de verdade quando está sozinho. Isso pode fazer o poder ter uma relação mais profunda com o personagem e até deixá-lo mais realista, mais complexo. Outra forma de deixar o poder relacionado a seu personagem é conectá-lo com alguma característica física do personagem, principalmente no caso de ser poderes que envolvem modificação corporal ou algo do tipo. Ou fazer o personagem ter o poder relacionado com um traço ou característica marcante ou expressiva de sua personalidade ou de si próprio, que faz o seu público já ter uma melhor ideia de como ele é e como funciona o seu poder logo de cara. Uma das melhores formas de fazer o poder ter alguma ligação com o personagem é fazer ela ser interligada com a história do personagem ou com algo que ele teve que lidar. Isso vai ser com que o poder possa ser tanto um poder como uma maldição, ou fazer o poder uma espécie de forma de mostrar que o personagem superou aquilo, aquela dificuldade, caso ele tenha uma história trágica, mas as suas cicatrizes ainda estão presentes. Um exemplo que não é muito bom, mas que apesar disso funciona um pouco, é a menina de Doutor Estranho capaz de viajar entre universos. Pelo seu trauma, ela não tem controle, mas depois de uma conversa e ao longo da história acaba desenvolvendo o controle. Apesar de que o roteiro foi apressado, não fez isso muito bem. Você também pode fazer o personagem ter um poder que não tenha nada a ver com ele. E exatamente isso faz com que ele evolua e tenha que lidar com um poder que não tem nada a ver com a personalidade dele. Ou até mesmo fazer seu poder estar relacionado com alguma coisa que ele goste. Como, por exemplo, ele gosta de gatinhos e faz ele poder controlar os pelos de gatinhos por aí. E ainda tem a possibilidade de fazer um poder que tenha relação com alguém próximo ao personagem, e não necessariamente o personagem em si, fazendo com que isso reflita a sua relação com esse outro personagem, até deixando a situação mais profunda ou mais complexa a relação entre esses dois. Você deve ter visto que eu falei dos poderes aleatórios de controlar pelos de gato. Mesmo que no início pareça sem sentido, na verdade isso cumpre o terceiro requisito, ser criativo. Fazer poderes muito aleatórios ou estranhos pode ser inesperado, mas isso pode fazer o poder único, podendo trabalhá-lo da forma que quiser, sem se importar em seguir padrões. Deixar a criatividade fluir é meio que o primeiro passo para conseguir criar seu próprio poder. Mas na verdade, criar um poder chega a ser muito difícil. Então um bom truque é você reciclar um poder que já é existente, mas deixá-lo mais criativo e útil. Por exemplo, fazer um personagem manipular fogo, mas no seu universo, a Terra é tão fria que não existe fogo, e seu personagem se torna uma lenda por manipular um elemento que não é conhecido em seu mundo. Ou seja, o personagem não sabe lidar com esse poder porque nunca viram fogo na vida, então nem sabe como lidar com ele, como apagá-lo, etc. Deixar a criatividade fluir é uma boa forma de fazer as coisas novas, às vezes se inspirando em antigas, mas é bom você tomar cuidado para os caminhos que você vai e os poderes que você está criando, para eles não serem tão malucos ou simplesmente ridículos demais. O bom truque é criar um sistema de poder ou de magia na sua história, podendo explicar a origem do poder do seu personagem ou de todo o poder e como isso envolve e interfere naquele mundo, como interfere na cultura, na linguagem das pessoas. E se o seu personagem tiver esse poder, ainda assim você pode criar um sistema de magia ou explicar a origem dele, explicar se é um poder natural ou não, se vem de outro universo, etc. Mas como tudo na arte, isso tudo que eu falei nesse vídeo é bastante subjetivo. E você pode escolher apenas seguir as coisas do jeito que você preferir sem se importar com as regras. Ou você pode seguir tudo bem certinho para conseguir fazer um bom poder. Mas acima de tudo, você deve deixar sua imaginação correr solta. Uma boa forma de você ter ideias e aumentar seu repertório é vendo esses vídeos aí do canal, se inscrevendo para ver mais vídeos, porque eu vou postar muito mais vídeos de poderes e de outras ideias. Espero que você consiga fazer bons personagens, histórias e poderes. E tchau!